Olá pessoal, tudo bem? Nessa segunda unidade do curso de Produção de Mídias Educacionais, nós vamos falar sobre o roteiro. E nessa unidade nós vamos saber um pouco sobre o conceito, as etapas do roteiro, sobre a importância do roteiro para uma mídia audiovisual e os tipos existentes de roteiros. Uma das definições da palavra roteiro está no dicionário Aurélio e destaca que o roteiro é um esquema que deve ser abordado ou estudado. Em espanhol, o roteiro é chamado de guion, que pode ser traduzido para guia. Partindo desse princípio, nós podemos entender que roteiro é uma orientação, um guia, um esquema das situações, cenas, ações e decisões do personagem de uma história. É o material que vai apontar qual situação deve vir primeiro, qual deve vir depois, como e onde o personagem deve agir e assim por diante. O roteiro ele serve como um guia, um mapa narrativo, para uma equipe técnica chegar a uma obra audiovisual. É o passo a passo, por exemplo, de uma receita de bolo, que vai ser feita uma vez só, a planta baixa de um arquiteto, o Google Maps de um motorista, a semente de uma árvore e tantas outras analogias que poderíamos fazer por aqui. E o que todas essas coisas têm em comum? O resultado final, claro e previsível. Um roteiro clássico tem uma formatação própria, um número de páginas estimado, mas também pode ser condensado em poucas linhas. E é importante perceber que o roteiro não é só um amontoado de papéis, e a sua função é apontar uma direção artístico-narrativa para a equipe que vai seguir e colaborar na construção de um material audiovisual. É o filme no papel, com a descrição das imagens, das ações, das falas e dos personagens. A produção de um roteiro, ela precisa de atenção especial, e por ele ser a base de um filme, é o primeiro passo para a confecção de um bom roteiro, é responder algumas perguntas importantes. O que será produzido? Para quem será? Por quê? Onde serão divulgados? Como eu vou produzir? Pois isso vai trazer um norte para o trabalho e vai facilitar o entendimento do tema. E assim, ao alcançar essas respostas concretas sobre o que se precisa ser relevante no roteiro, o vídeo se torna mais atraente para o público-alvo. Pois sem um bom planejamento do roteiro, o vídeo tende a ficar sem direcionamento e sem objetivo, dificultando também as gravações. Por isso é importante que no decorrer da produção do texto haja uma esquematização da ordem de gravação das cenas para facilitar o trabalho, garantindo que o vídeo tenha começo, meio e fim. Criar um roteiro é estruturar os pontos importantes e necessários que o vídeo deve abordar. Contudo, para cada tipo de produção, um tipo de roteiro deve ser utilizado, ou seja, para filmes, vídeos institucionais, educacionais ou campanhas publicitárias, o texto ele deve ser escrito de diferentes maneiras, para que assim se possa personalizar aquele conteúdo de acordo com o propósito da mensagem. Após definir o formato de vídeo e roteiro, é importante focar na linguagem. A maneira que o texto escrito é fundamental para tornar o vídeo ainda mais persuasivo, pois adaptar a linguagem é a melhor maneira de se aproximar do público-alvo. E assim, todas as ideias colocadas no papel e as falas ou sequências definidas, é necessário revisar. Vídeos são delimitados por tempo e por isso é importante que o roteiro seja de acordo com a disponibilidade de um tempo para cada trabalho. E com a revisão é possível cortar frases e reforçar alguma mensagem, dando destaque para outras frases ou palavras dentro do roteiro. Além disso, algumas técnicas de linguagem que são empregadas dentro do roteiro é importante para priorizar e destacar pontos principais que colaboram para o engajamento de quem vai assistir. Há quem pense que para escrever um bom roteiro basta ser bom com palavras, ortografia em português fluente. Mas as habilidades e repertório que se exige para um resultado excelente vão muito além. E assim é relevante destacar que nós não podemos deixar de lado a compreensão da importância do roteiro, uma das etapas iniciais de uma produção que está diretamente ligada ao resultado final de um filme.
E aqui, então, é importante que nós nos atentemos para as etapas do roteiro. Primeiro, o primeiro passo para a criação de um roteiro é o levantamento das informações mais relevantes sobre o projeto, com o objetivo do vídeo e o seu público-alvo. E, basicamente, ele é composto por 9 passos. Inicialmente, o planejamento ele consiste em tirar a ideia da cabeça e colocar no papel. Além da história é importante ter bem claro para quem se está escrevendo e conhecer o público que se pretende atingir. O segundo passo para o desenvolvimento de uma boa história é preciso pesquisar muito. Também é importante destacar que nem sempre grandes ideias dão certo. Muitas vezes ideias simples, aquelas que a gente não se perde para contar, acabam rendendo grandes histórias. Muitas ideias nascem da observação de pessoas na rua, tomando café ou lendo uma matéria no jornal. O importante é que não se prenda à ideia romântica da originalidade, e um novo olhar sobre algo corriqueiro pode render um bom filme. Vá em busca de livros, peças, filmes e outras histórias sobre o mesmo tema, o que já foi feito e o que pode se apresentar de novo. Qual abordagem ou linguagem será mais original? Também é preciso definir o gênero que se está escrevendo. É importante lembrar que um roteiro ele não conta uma história, ele mostra uma história. Por exemplo, não é no roteiro que se descreve minuciosamente um jardim, é preciso dizer o que acontece no jardim. O terceiro ponto, que é da dramaturgia, a dramaturgia clássica, por exemplo, que é preciso pensar no conflito, como o conflito é gerado a partir da necessidade do personagem, quando ele consegue cumprir seus objetivos e o conflito geralmente vai contra o protagonista. E dependendo do material que será produzido, é preciso que se construa os personagens consistentes dentro de uma curva dramática. Então, se define os personagens, que cor que eles gostam, quantos anos eles têm, como foi a infância, quem são os pais. E aí existem várias técnicas para tratar o perfil de um protagonista. Né? As mais conhecidas são as fichas ou formulários, onde o roteirista preenche as informações com as características do personagem. A quinta etapa é: faça um argumento, que é um texto corrido que conta de forma simples a sua história. A escrita se dá em forma de prosa, parágrafos e discurso direto, no tempo presente, mantendo a estrutura de atos, começo, meio e fim. Também é o momento de apresentar todos os personagens importantes do evento. Não existe muito consenso com relação ao tamanho do argumento. Para autores iniciantes, recomenda-se algo em torno de 3 a 5 páginas. E também é preciso, se pode reescrever quantas vezes for necessário, para que fique atraente e de fácil entendimento. A sexta etapa é o desenvolvimento de cada cena. Depois que o roteiro está no papel, através do argumento, é hora de estruturar como ele será desenvolvido, que se dá pela chamada escaleta, que é o esqueleto do roteiro, com o resumo de cada cena, com a indicação e separação das cenas, as situações do personagem. O sétimo passo, com o argumento escrito e a escaleta feitos, é a hora de escrever o roteiro e se concentrar nos diálogos. Geralmente, a fonte da escrita se parece com as letras das antigas máquinas de escrever. E esse padrão ele faz com que cada página do roteiro corresponda a mais ou menos 1 minuto de cena do filme, né? E aí, então, as páginas elas trazem os seguintes elementos. Trazem o cabeçalho de uma cena, que introduz a cena, né, existindo também a mudança de espaço, tempo, se a cena é interna, externa, se é durante o dia, se é à noite, a ação do que ocorre na cena, os diálogos compostos pelo nome do personagem, o que ele fala, e a transição, que é a mudança para uma nova cena. Depois, a oitava etapa seria um momento de revisar, não apenas uma vez, mas 5, 10, 20, quantas vezes forem necessárias. E ler em voz alta também é uma técnica bem utilizada, para que se veja o tempo. É bom também que se cronometre no momento da leitura, para que se veja o tempo que se gastou, para ver qual é a duração aproximada do vídeo. Isso vai ajudar a não ter surpresas na hora da gravação e na edição. E, por fim, é bom apresentar para outra pessoa, para que ela faça novos argumentos. É muito importante apresentar o roteiro para que alguém tenha um novo olhar em cima de um trabalho, que podem render boas e novas versões.
E assim, todo roteiro deve ter basicamente uma breve descrição das cenas, do que acontece entre elas, as falas dos autores, narrações e outros sons que vão aparecer. Indicações para edição de como corte, inserção de animação e legendas, definição do cenário, sugestões de encenação com os atores e de movimentos e de posição de câmera quem for gravar, assim como também indicações sobre a inserção de trilha e efeitos sonoros. Lembre que o roteiro ele deve servir realmente como um guia para a gravação. A pessoa que estiver produzindo o vídeo deve ser capaz de realizá-la com perfeição a partir apenas das instruções ali contidas. Por isso, é preciso um texto claro e didático, tomando cuidado com todos os detalhes de produção. Além dos modelos de roteiro, é importante que se atente para os segundos iniciais do material audiovisual, que são importantes, que vão fazer com que a pessoa queira ou não assistir o vídeo. Assim, a introdução ela deve ser criativa para ganhar a atenção dos telespectadores. Outra questão é uma das perguntas mais comuns quando se trata de produção de vídeos é qual a duração adequada para o meu vídeo. Primeiramente, é preciso esclarecer que não existe uma resposta definida para isso. A duração de cada conteúdo vai ser definida de acordo com os fatores do vídeo, como o objetivo, o público-alvo, o tipo de conteúdo. Né? Um vídeo para as redes sociais é normal que seja em até uns 3 minutos. Uma videoaula entre 10 a 20 minutos. Costuma-se dizer que a duração ideal de um vídeo é aquela que você conseguiu falar tudo o que queria de forma direta e objetiva. Por isso, o momento da escrita do roteiro é importante, para que ele seja criativo e carismático, mas também objetivo e que dê ao público aquilo que se prometeu. O tom da mensagem também é uma das coisas importantes em um vídeo, pois a forma com que você se comunica e deve ser pensada em função do público. É preciso que se tenha engajamento e credibilidade. Por exemplo, um curso ministrado online para advogados recém-formados, né? Não se pode usar gírias ou regionalismos. Ou se é um vídeo, uma aula para uma turma de ensino médio, se começar a se usar palavras muito complicadas ou jargões da profissão, isso vai fazer com que o vídeo fique chato e complicado de compreender. E aí te faz perder a seriedade e coloca a autoridade desse vídeo à prova. Portanto, se for escrever um roteiro, antes de começar, pense em quem é o público e veja as melhores formas de se comunicar com ele, pois isso vai facilitar a comunicação e a compreensão do conteúdo como um todo. Não tenha medo de começar a escrever. O passo mais importante é começar a escrever. Apenas escrevendo, você vai poder ter uma noção real de como o seu conteúdo está se desenvolvendo, então fazer ajustes necessários para ter um excelente resultado. Pode começar fazendo um rascunho básico das ideias e ir acrescentando detalhes aos poucos, à medida que o roteiro for amadurecendo. É preciso ser organizado e manter uma estrutura, desde os primeiros rabiscos. Isso vai facilitar muito na hora de escrever a versão final e evitar erros de sequência que podem atrapalhar a gravação. Bom, nós já vimos questões importantes sobre o roteiro e nesse conteúdo é preciso entender que há diferentes tipos. E o modelo vai depender muito do propósito, tipo de vídeo que será produzido. Não existe modelo melhor ou não, tampouco modelo certo ou errado. O ideal é escolher o melhor para você. E aí, então, existe o modelo, o roteiro de texto direto, o de gravação ou roteiro técnico e o de cinco colunas. O texto direto, o modelo de roteiro de texto direto, se assemelha muito ao texto ou redação. A ideia é escrever tudo que vai ser dito no vídeo, independente se a pessoa está falando em cena ou se é uma narração no texto direto. Escreva exatamente como vai ser falado e ensaie a partir desse modelo. Com a prática, a fala vai se tornar mais natural e menos mecânica. É claro que não é preciso se preocupar em decorar palavra por palavra o que está escrito, mas nesse guia vai ajudar a se focar no que deve ser dito e não se perder em outros assuntos. E os benefícios desse roteiro é para quem vai gravar sozinho, sem equipe, né? Também é ideal para vídeos que são muito complexos, sem muita complexidade em edição, como vídeos de tutoriais ou videoaula, no qual não aparecem muitas pessoas ou cenas ou muitos cortes, efeitos.
Vídeos nos quais o áudio é majoritariamente a narração também podem ter roteiros desse modelo, pois o texto direto facilita a visualização por aparelhos como tablets, smartphones, eliminando a necessidade de impressão de muitos papéis. Depois, o outro modelo é o roteiro de gravação, o roteiro técnico. Também é bem simples, mas leva um pouco mais de informação do que o texto direto. Nele, o roteiro é separado em 2 colunas. A primeira contém tudo o que diz respeito ao áudio e vídeo, e a segunda coluna, tudo o que diz respeito à imagem, do que se quer passar no vídeo. Em um roteiro simples, tudo que é preciso para a gravação de um vídeo de qualidade, e nesse tipo, os benefícios estão em poder ser usado quando o responsável pela criação do roteiro não participa da gravação ou edição do vídeo. Assim, ele pode passar para o produtor todas as informações que pensou e planejou para o vídeo. Ele torna mais fácil visualizar o resultado final, colocando lado a lado as informações. E mesmo produzir o seu conteúdo em vídeo sozinho, esse modelo de roteiro é uma ótima forma de colocar boas ideias no papel, para evitar que você as esqueça. E o espelho de 5 colunas é um modelo de roteiro um pouco mais completo, mas ainda bem simples e eficiente. Ele é constituído de 5 colunas, uma com a numeração da cena, a segunda com os textos falados, a outra com a indicação da fonte da voz, outra com os letterings e a última com a descrição de cena. E ele funciona muito bem para produções, também pode ser ideal em muitos outros contextos. Caso ache necessário fazer algumas alterações nos formatos propostos, até encontrar aquele mais adequado para os seus conteúdos, você pode usar um pouco de cada um desses modelos. E também existem softwares que são existentes, que podem ser utilizados, né, com programas especiais para quem precisa criar roteiros. Mas vale ressaltar que são softwares profissionais que facilitam a escrita, mas também seguem padrões adotados em grandes produções. Então, isso pode ser um problema. Bom, dentre esses softwares existem o Celtic, que é uma ferramenta em português, com algumas funcionalidades gratuitas que podem ajudar na hora de escrever os roteiros profissionais. O Final Draft, considerado por muitos como o melhor programa de criação de roteiros, que possui muitos recursos em edição escrita, porém ele é um software bem mais caro e não possui versão gratuita e nem em português. E tem o Scrivener, que é cheio de funcionalidades, que pode atender muito bem, sendo uma alternativa aos mais populares, como o Celtics e o Final Draft. Mas se você quer trabalhar com um roteiro mais simples, a sugestão é que utilize editores de texto comum, como por exemplo o Word, que oferece infinitas opções de formatações, ou o Google Docs, que é um editor totalmente online. A formatação do roteiro não é necessariamente obrigatória, ou seja, não existe um guia básico que traz uma forma correta. Mas existem as seguintes diretrizes. A fonte é a Courier New, tamanho 12. O tamanho do documento é um papel carta. Né? As margens esquerda, direita, superior e inferior, como em qualquer editor de texto. Existe um cabeçalho de cena para colocar um espaço para colocar o nome do personagem. A transição da cena, os diálogos onde devem ser colocados, a ação, né? O espaçamento, a numeração dessas páginas na parte superior, né? E uma dica importante é criar templates e pré-configurações que facilitam a formatação do roteiro e preocupar-se efetivamente com ela após o processo de escrita. Dessa forma, o roteirista consegue focar no processo criativo e na elaboração da história, ao invés de provocar interrupções constantes no próprio trabalho para se dedicar à formatação. Algumas versões do Word já vêm configuradas com modelos de roteiro que facilitam esse trabalho para o roteirista. Porém, você pode facilmente encontrar modelos de roteiro disponíveis na internet. E então, já tem uma inspiração para escrever o seu roteiro? Use a criatividade e comece a escrever.